Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? E aí, Carlos, chegamos ao fim da jornada. Chegamos. Maureen Xavier, tudo bem, Maureen? Tudo. Eu também cheguei junto no Chegou final. junto, né? Pegou via mão aqui. Peguei. Estamos todos aqui reunidos para falar de uma série que todos nós gostamos. Todos nós fomos pegos de surpresa, mas todos gostamos. The Pitt. Opa, não é... Achei que era pra falar de uma série boa. Pô, se for pra falar dessa, gente... A Maureen já deu dica no programa passado, né? Carlos não ouviu Missão Impossível. Infelizmente, eu ainda não vi o filme, depois eu vejo. Infelizmente não é pra falar de The Pitt. A gente vai falar do último episódio de The Last of Us, da segunda temporada de The Last of Us. Fim da temporada de um jeito... Depois eu vou mostrar ali a minha mensagem. Eu quase cravei. Tu não vai me dar spoiler, né? Quase cravei, não. Tá. Enfim, a temporada acaba com um encontro que se previa, né? Eu acho até que a gente falou aqui, aí fazer uma errata, né? Porque eu achei que eu tinha lido isso e fazia muito mais sentido. Eu esperava que esse episódio fosse maior, né? Eu acho que eu tinha lido em algum lugar. Que ia ser 1h30, que ia ser 1h30, né? O que fazia sentido. E eu fiquei muito contente que não foi, porque eu consegui terminar e ainda ver o último quarto de Knicks e Pacers. Né? O Knicks ganhou, né? Ganhou, né? Virada de 20 pontos, série espetacular. Tá 2-1. 2-1 pro Pacers. Mas enfim, foi 50 minutos e aí foi tudo corrido de novo. Mas enfim, vamos dar um breve relato aqui do que foi o episódio e depois a gente discute. Ele começa com a Ellie voltando pro teatro, é isso? É isso. Isso. Aí ele volta pro teatro, tem uma conversa ali com a Dina e com o Jazz. Eles resolvem sair, eles têm que voltar para casa. Eles vão voltar para Jackson, mas enfim, antes eles têm que achar o Tommy, que ali foi para buscar ela, né? E no jogo ele vai para matar todo mundo, né? Mas ali ele foi buscar ela, mas aí eles se desencontraram e aí o Jazz sabe onde é que eles estão. Nesse meio tempo, ela e o Jazz saem, encontram uma Serafita sendo ameaçada. Aí a Ellie faz menção em tentar salvar essa Serafita. Essa cena não faz nenhum sentido. Aí eles vão pra cima do prédio, aí ela olha o aquário pelo qual ela torturou a Nora, e aí ela lembra que ela tem que fazer uma vingança. Aí ela pega um barquinho e vai, mas o barquinho gente. O barquinho numa tempestade acaba indo pra uma ilha completamente em outra direção, no qual Lost. No qual ela... Aliás, esses dias fez não sei quanto tempo que acabou Lost. Assim como no Lost eles estavam todos mortos, nesse episódio tudo era um sonho da Abby. Né? Antes fosse. Enfim, ela chega lá, tem Serafitas, o menino Serafita entrega ela, e aí na hora que ela vai ser enforcada, eles veem uma explosão e... deixa ela! E ela sai e opa, o barquinho que ela se perdeu no meio do mar, tá ali de novo, ela pega o barquinho, vai lá pro aquário... Mata o Owen, mata a Mel, descobre que a Mel tá grávida, volta pro teatro e aí tá fazendo planinhos para voltar para casa. Quando a Abby, eles escutam barulhos de tiro, vão ver o que é, tá uma confusão. O Jesse abre a porta, toma um tirambaço na cabeça, morre e a série acaba no encontro das duas ali. Tem um flashzinho depois, né? Tem um tiro também, né? Tem um tiro que tu não sabe quem deu o tiro em quem ali. Todos nós sabemos que não para quem pegou o tiro, mas em quem não pegou o tiro. Quem não pegou, e aí a série... Esse era o que eu tinha escrito. O meu palpite era: a temporada acaba com a Abby matando o Jesse no teatro. Eu quase cravei, porque daí tem um flashzinho ali depois da Abby acordando o dia 1 da Abby, como foram os 13 dias da Ellie. E assim acaba The Last of Us, e agora só 2027, né? Pelo que eu tenho lido.
Dá tempo pro pessoal esquecer tudo isso que aconteceu. Dá pra jogar de novo. Joguem o jogo, é muito melhor. Mas enfim, eu não sei se hoje a gente quer... Vocês preferem analisar o episódio ou já analisar a temporada em si? Acho que vai acabar se misturando, né? Eu acho que sim, mas como a gente já analisou toda a temporada nos episódios passados, a gente pode focar nesse e prever o que pode acontecer daqui a 2 anos. Então, vocês que gostaram mais da série podem se sentir à vontade de começar por aí. Tá bem? Mauro, os convidados primeiro. Ok. Pergunta que fica é, cadê os monstros? Opa, eu assassinei em português, inclusive. Onde estão os monstros? A gente passou um episódio inteiro sem ver nenhum. Assim... Eu tenho uma tese de que a gente viu vários, mas vamos lá. Não. Tô falando assim, gente, qual é o propósito da série, né? Enfim. Eu tenho uma visão um pouco diferente por não ter jogado e por achar que o jogo traz elementos que talvez no roteiro tenha que se fazer de outra dinâmica, que é muitas vezes aquela questão de como a gente adapta um roteiro de livro para fazer no filme, como são as escolhas. Eu já sabia que parte do jogo passava a ser jogado com a Abby, então fazia muito sentido em que em algum momento tivesse essa virada pelos acontecimentos. E acho que, apesar das críticas grandes, agora só para complementar, aquele encerramento do episódio anterior, com o Joel e a Ellie fazendo relativamente as pazes e tal, que é a cena oficial do jogo, um pouco fez sentido ficar ali, porque aquele ali era o arco, era o fim dos créditos do Pascoal, e daí também vamos tentar jogar para frente, prevendo que teria essa viagem. Mas tem várias coisas que não... E eu sou uma adoradora de zumbis e de pós-apocalipse, mas assim, não... Teve algumas coisas que não deu muito para comprar ali. Começando pela parte de você pegar um barquinho no meio de uma tempestade. Porque aquele barquinho ele se desmancharia no meio daquele temporal com muito menos, para tentar impregnar nela uma sede de vingança. Eles usam um termo, né, para dizer que a outra mulher lá que tá junto com o Isaac, né, elas falam um centro de tipo, é um super temporal, né, eles vão aproveitar aquela oportunidade que é um super temporal. Ela pegou o barquinho no tempo severo. Exatamente. Não, e assim, não faz muito sentido a lógica, daí tu vai atravessar o oceano para ir para outra parte. Pô, podia ter pego o metrô, talvez era mais fácil. Mas até essa não é. Eu acho que tem uma parte do argumento da história, do argumento do que tu tá fazendo ali e para o que tu vai fazer, né? Tu fica até numa expectativa, porque aquilo ali poderia te criar aquela sensação de... Nossa, ela está indo... Só que é isso, entendeu? Daí ela acaba na beira da praia, e daí quando tu pensa que ela vai morrer, sabe que ela não vai morrer. Ao mesmo tempo, é um episódio que tem várias cenas interessantes, se a gente vai pensar assim. Né? Por exemplo, a discussão deles dentro da cabine, ou dentro lá do centro de comandos no aquário. Nossa, muito boa aquela sacada daquele tiro. Tipo... Pra mim ali foi... Pra mim aquilo ali que a gente quer. Sim, entendeu? Mais do que só isso, né? Tu fura o cara e depois tu ainda pega a guria de raspão. Tipo, a menina ali morrendo fez mais de drama do que se viu em boa parte da série, na minha opinião. Aquela cena foi muito bonita. Mas eu acho que assim, se perdeu um pouco. Acho que ficou confuso, porque assim... enfim, onde é que estão os monstros para poder ajudar nesse momento, assim? Acho que acho que ela é uma série muito bem produzida, assim, acho que ela é muito interessante, ela é visualmente muito bonita, mas eu acho que faltaram elementos. Eu gostei mais até do episódio anterior, inclusive. Enfim, parei por aí. Aproveitando o gancho dos monstros aí, tem uma parte em que ela chega com Jesse
Não, já quero, né? Que ela pega um livrinho, né? E o livrinho diz exatamente isso, onde é que são estão os os monstros. E o livrinho é um livrinho com um Muppet, não lembro qual o nome do Muppet, aquele ali. E parece que o livrinho é todo isso, assim, tu vai avançando no livro e o Muppet vai dizendo onde é que estão os monstros, cuidado com o monstro. Então ele tá te dizendo pra te não continuar lendo porque tem um monstro, né? Mas a gente fica curioso e vai lendo, e tu chega no final e o monstro é o Muppet, o próprio Muppet que tá dizendo pra te não ler, então. Eu acho que os monstros estão aí, sabe? É a série te dizendo, pare de ver essa série. Pode ser. Ou a série te dizendo que assim, mensagem. Tu tá procurando os zumbis, tu tá procurando os monstros, mas os monstros estão ali. Os monstros são a Ellie, a Abby, são os Serafitas. E que é o conceito básico de quando a gente vai falar do The Walking Dead, desses zumbis, no final das contas, quem é um verdadeiro monstro são os homens, são né? os homens que não sabem lidar com aquela situação ali, ou enfim. Eu tava tendo uma discussão ali, agora entrando mais propriamente na questão do episódio e da temporada em si. Eu tava conversando com o Lucas Eliel, que é o nosso colega aqui de redação, assim, que vê a série também, e ele também tem essa sensação meio agridoce, que nem o Carlos, assim, que Ele jogou. Ele não jogou, o namorado dele joga, mas ele não jogou. Sim. E ele também achou uma temporada meio, assim, né, não muito boa e tal, não curtiu tanto quanto a primeira. E o que eu tava falando pra ele é o seguinte, eu acho que essa temporada só vai fazer sentido quando tu tiver a outra parte dela. A gente viu um lado da temporada que é o lado da Ellie. Pelo que a série dá a entender, né, e pelo que tá todo mundo falando, na próxima temporada, daqui a 2 anos, a gente vai ter o lado da Abby. E aí eu acho que algumas coisas podem se fechar, assim. Porque eu sei que a linha do jogo talvez seja um pouco essa, embora os caminhos que o jogo tem escolhido sejam diferentes, mas e o pessoal o pessoal que faz a série nos podcasts, nos making-offs, cita isso também, que é uma ideia de que tu não tem que ter vilões e heróis, assim, né? Tu não tem um vilão definido e um herói definido, nem a Ellie, nem a Abby, nem o Joel, nem a galera que tá em volta, assim. Porque se tu começa a pensar pelo lado... Eu tava vendo o episódio aí, mesmo sem ter o lado da Abby, assim, tu começa a pensar pelo lado da Abby, dificilmente tu não tomaria a atitude que a Abby tomou. Assim, porque ela é a filha de um cara que levou um tiro numa sala de cirurgia. Pra salvar a humanidade ainda. Pra salvar a humanidade. E daí ela fica pensando, vou atrás desse cara. É um pouco que a Ellie tá fazendo. Eu vou matar esse cara. O cara matou meu pai, né? Daí meu pai tava tentando fazer algo heróico. Errado, mas é compreensível. Errado, mas compreensível. Por um bem maior, né? Ou mesmo que ela não soubesse. O cara matou meu pai. Né? Então eu vou atrás do cara pra me vingar porque ele matou meu pai. E nada fora a cena em que ela mata o Joe com requintes de crueldade ali, tu tem algo que desabone a conduta dela durante todo o período. Então, assim, ela pode ser a saga de vingança da Abby, se a gente mudasse o contexto da história, assim. Ela não é vilã, ela é antagonista. Ela é antagonista, ela não é vilã. E eu acho que nem a Ellie é herói, entendeu? Então, eu acho que por isso que eles estão tentando mostrar uma Ellie mais falha, né? O Carlos aponta aqui nos últimos episódios assim que no jogo ela tem uma sede de vingança que guia ela durante toda a partida, né? Toda a partida não, todo o game ali. Na série não, ela em alguns momentos ela escorrega por esse lado dark side lado escuro da força, assim, e tem outros Dark Side of Jackson. E tem outros em que ela volta e ela é apenas uma menina assustada, né? Ela tortura a Nora no hospital, no episódio retrasado, né? O 5º. E daí nesse episódio ela vai confrontar o Owen e a outra menina que eu não me lembro o nome. E ela mata sem querer os dois, meio que numa coisa meio azarada, assim. O cara pega, ela dispara, bate, daí depois ela não consegue abrir a barriga da outra para tirar a criança, assim. Então tu tem uma Ellie conflitante, ela não sabe muito bem o que ela quer. O que me parece, para uma série dramática, que é o que essa série é, além de ser uma série de terror, uma série dramática, me parece mais fidedigna com que uma menina de 19 anos, que é a idade que a Ellie tem na série, se comportaria em uma situação extrema como essa, assim, né? Tu tem aquele sentimento de vingança, que tu quer matar todo mundo que matou uma pessoa que tu gosta, mas ao mesmo tempo tu tem uma dúvida em relação se tu volta para casa, porque tu tem as pessoas que ali que dependem de ti, que é o que o Jesse defende ao longo do episódio, né? Questão da comunidade, chega uma hora que ela se irrita e diz, foda-se a comunidade.
Mas ao mesmo tempo ela quer salvar o Serafita, que tá ali porque é um cara que ela vê e se compadece, e daí o Jesse defende que é o cara que defende a comunidade, defende que não, porque aquela não é a comunidade dele, é uma comunidade externa, né? E todo mundo vai morrer. Então, e é uma briga que não é nossa, a gente tem que sair daqui e voltar pra nossa comunidade, ficar dentro do nosso muro e o resto meio que se exploda, se eles quiserem se matar. E a Ellie meio que jogada ali nesse universo sem muito bem saber como navegar, como trafegar, enfim. E eu acho que é um pouco essa ambivalência que nos gera essa sensação de que a série não sabe pra onde ir. E se terminasse ali, a série, se tivesse sido o episódio final, independente do acerto que tivesse sido lá no tiro da Ellie e da Abby, vamos dizer que matasse uma das duas e acabasse a série ali, aí eu acho que sim, realmente faltaria alguma coisa para que a gente conseguisse compreender todo o contexto. Mas eu acho que tenho esperança de que com a terceira temporada a gente consiga ter um cenário mais amplo, mostrando uma Abby que talvez também não seja tão vilã, que talvez seja uma pessoa importante naquele contexto ali desses paramilitares que estão ali, os Wolves, né? Não, e ela é, né? Porque se a gente vai pensar, basicamente as duas elas são a continuação da sua sociedade. Se a gente vai pensar, tem uma discussão no momento que eles falam que por que eles o cara lá estava tão preocupado de onde estava a Abby. É porque se a gente não sobreviver, alguém precisa mandar no campinho aqui. Ela seria a sucessora. E que seria ela a sucessora. Se a gente vai pensar com o Joel, que seria o outro guri que agora morreu, acabaria... E é um pouco como eles falaram no podcast esse da série, não me lembro qual dos três que comentou isso, tem 4 pessoas ou 3 pessoas falando, enfim. Que a Abby e a Ellie elas só estão separadas por uma causalidade. Elas poderiam muito bem estar frequentando o mesmo universo e serem parceiras, amigas, enfim, companheiras de batalha e tal. Mas quis o destino que elas estivessem lados opostos e aí... temos um roteiro por causa disso, né? E acabam tendo que se enfrentar ali. Mas os objetivos das duas não são diferentes, assim, né? Eu acho que a Abby só me parece, talvez por viver num meio militar ali, um pouco mais focada e determinada no que ela quer, e a Ellie não, a Ellie às vezes quer uma coisa, às vezes é outra, enfim. Em linhas gerais é um pouco isso, assim, eu acho difícil dar um veredito final. Eu acho que sim, a temporada foi um pouco mais fraca do que a anterior, tem alguns momentos que se arrastam, que a gente fica meio entediado. Nesse episódio acho que menos, né, esse episódio de tudo que falaram pra mim, realmente o que não faz sentido é a questão da ilha, não dela chegar lá e não matarem ela, mas de por que ela foi até lá e depois por que ela voltou em seguida. Me pareceu que querer abrir um ar imenso. Por quê? Me pareceu querer abrir um arco e mostrar alguma coisa, o gurizinho ali mostrando que queria que matasse ela, queria assim, como a sociedade é violenta, até as crianças querem aquilo ali. Mas não me teve, a não ser que na terceira temporada revele algo diferente ali. Mas essa foi exatamente o ponto. Mas se é que era pra ela ser vista e ser entendida para depois ser um encontro num episódio. Tanto que eu imaginava que isso daqui a pouco pudesse acontecer ontem mesmo. Futuramente, quando acontecer, olhar e dizer, você que tá aí, agora eu sei que você é, uma coisa assim, enfim. Pois não sei. Se não parecer meio solto. A única coisa que me parece dessa cena, que não tem no jogo, é que ela só tá ali pra... Foi o dia 1, 2, 3 da Ellie, né? Como vai ter o dia 1, 2, 3 da Abby, isso já é sabido, a única coisa que me parece é que em algum momento eles vão mostrar essa cena de outro ângulo e aí alguém vai dizer, olha só que legal, isso é aquela... É a invasão ali, né? Tipo, agora a gente tá vendo pelo outro lado. Só que se tu for ver, for um episódio pelo ponto de vista da Abby, a Abby também não tá ali. Então, não faz a gente acha. sentido. Imagina-se que não esteja ali, né? Porque ela tá do outro lado, mas ela poderia ter voltado tá pro teatro, se ela tá, sabe? Não faz muito sentido. Eu nem vou dessa vez, eu tenho feito sempre as comparações com o jogo, né? E vou fazer algumas, mas acho que não é o que me pega, assim. Acho que eu vou fazer antes, então, pra tirar o elefante da sala. Assim, primeiro, pra não dizer que eu não gostei nada desse episódio, fora o fato dele ter acabado, no final, ali bem no final, quando a Ellie acorda e ela tá caminhando para chegar naquela visão do estádio maior, assim, ela tá caminhando e a câmera segue ela de costas. Aquilo ali é exatamente o gameplay. Aquilo ali é tu ver
como se tu estivesse controlando a Abby. Assim. O bonequinho. Então assim, por 3 segundos eles fizeram um aceno para quem jogou. De resto, assim, o que me pegou mais, e assim, esse episódio pra mim foi o pior de toda uma temporada, que eu não vinha achando muito boa, mas eu não tava achando ruim, assim. Esse foi o episódio que me fez achar, assim, essa temporada é ruim pra mim. É que, e antes a gente falava muito que o Márcio até colocava com certa razão, tu tá esperando o jogo. E sim, um pouco sim, porque eu acho que... como é que eu vou dizer? Eu não queria a mesma história do jogo, eu gosto quando eles mudam alguma coisa, desde que eles mantenham o espírito da obra. Mas, pra mim, esse episódio mostrou que esquece o jogo, vamos analisar só a série. A Ellie é incoerente dentro da série. Sabe? Essa coisa de... E quando acabou o episódio da Nora e tem o making off... E aí é um dos caras, acho que é o diretor, né? Não o Craig Mazin ou o Neil Druckmann, o cara que dirigiu o episódio, não vou lembrar agora o nome dele. E ele diz assim, agora tá começando a vingança dela. Tipo, agora a gente vai ver uma outra Ellie. Aí tá, o episódio seguinte é o flashback, e aí tu vai imaginar assim, agora a Ellie tá... Não tá. Ela volta da Nora lá, e a conversa que ela tem com a Dina já é uma primeira conversa que tu fica assim, what the fuck? Porque daí ela conta pra Dina que o Joel matou todo mundo, e a Dina não fala exatamente, mas ela fica com uma reação do tipo assim, não sei se me pareceu que era uma tipo assim, então o Joe fudeu tudo, sabe? Eu acho que essa é a sensação. A Dina chegou à conclusão de que tipo então assim, a culpa foi dele e a gente tá aqui fazendo o quê? Exatamente, tu me botou nessa furada exatamente, aqui e tu sabia que tu tava nessa furada. Mas eu acho que é exatamente isso. Então assim, e aí ao mesmo tempo, quando ela fala assim, não, mas tipo, alguém diz assim, não, mas eles mereceram. E aí a própria Ellie diz assim, não, será que eles mereciam tudo isso? Então assim, é a Ellie... mas... Aí, tá, mas então tu matou a Nora. Não matei. Eu torturei e deixei ela lá. Tipo assim, aí ela volta a ser má. Tipo assim, ela acha que não é má, mas ela largou a outra lá pra apodrecer com os cordyceps lá. Aí... Só que ela torturou pra pegar uma informação de onde tá a Abby. Então tu imagina assim, cara, pra tu torturar alguém a ponto de deixar essa pessoa pra morrer... E dá porrada pra tu pegar uma informação, tu vai sair dali com essa informação e essa é a tua grande obsessão. Não, ela volta pro teatro. Mas é que eu acho que a volta do teatro... Não. Tudo bem, mesmo que ela não saiba onde é que é o aquário, tipo, aquele grau de obsessão, tu imagina que só aquilo ali que tá na cabeça dela. Ela meio que esqueceu. Esqueceu não, deixou de lado. A volta pro teatro, eu acho que é entendido, porque é meio aquela coisa assim, vou voltar pra saber como é que tá todo mundo. Sim, mas o que eu quero dizer assim... Pra se reorganizar para nós atacarmos. Até o momento em que ela e o Jesse sobem no alto do prédio, ela não fala nada do lugar da Abby. É porque ela não sabe, daí que ela se dá conta que é aquele lugar ali, né? Eu tô dizendo assim, diz, tá ali a baleia, coisa... Eu não tô dizendo assim, o fato dela tá achando ou não. Não tem, a série não me dá nenhum indício de que ela tá buscando informações sobre isso. Tipo assim, ela podia voltar, vamos lá, vamos dar uma viajada aqui. Ela podia voltar e ela caminhou pra caramba. Ela sabe que o Jesse... Tem uma hora que ela diz assim pro Jesse, como é que tu nos achou? E ele diz assim... Cara, eu fiquei 2 dias dando volta aqui. Em nenhum momento passou pela cabeça dela dizer assim, tu não viu uma roda gigante em nenhum lugar, sabe? Eu tô atrás de um lugar, tu que olhou a cidade inteira, tu não viu nada. Não tem nada. Aí assim, ela se preocupa tanto com a... Tem uma hora que eu não sei se é ela que diz, alguém diz assim, eu vi a minha comunidade ruir. Tu viu o cara morrer? Sabe? A comunidade... Ela não tá, que nem tu falou, ela não tá preocupada com a comunidade. A hora que ela tá preocupada com ela. Usar a Serafita ali, a Serafita tá apanhando. Fora que são as decisões burras, tipo assim, tem 4 caras com arma até os dentes, cara. Aí ela vai pra lá. Aí a cena do aquário, cara, a gente já falou da cena dos Serafitas, tá? E aí de novo,
que eu falo de chances desperdiçadas dessa série. E essa é... Só um parênteses. Ela tem 19 anos. Não. Eu fazia várias decisões idiotas aos 19 anos. Não, Imagino que tudo vocês bem. também. Assim. Mas assim... Nem vamos entrar na lista aqui. Aí ela vai pro aquário, e eu até acho curioso quando a Maureen diz, nossa, que cena legal. Porque eu achei horrorosa aquela cena. Porque assim, é de novo, e eu entendo um pouco a questão meio de censura da série. Censura não, classificação indicativa, assim, de não tentar pegar muito pesado. E ali que nem tu diz assim, ela meio que matou sem querer. Quando tu aponta uma arma carregada pra alguém, tu tá correndo o risco de matar essa pessoa. Então assim, me culpei porque eu matei sem querer. Cara, e outra... Não, eu acho que ali não foi a culpa de matar sem querer. Eu acho que a culpa dela, ela matou uma mulher grávida, sendo que a Dina tá grávida. E outra... Eu acho que ali o desespero dela, tanto que assim... é difícil até de pensar por que não salvar uma vida disso, né? Porque daqui a pouco não tentar, mas eu acho que ali bate talvez uma... Ali, se fosse The Pitt, tinham feito parto. Muito menos se fosse, teriam feito parto. Ali... Mas antes teria uma discussão Claro. de 3 horas, de 2 horas para saber se deveria fazer o parto ou não. Com questão ética. Ético, como é que é? Bap, bloop, sei lá o nome dos equipamentos que os caras falam. Botei dublado. Mas voltando, ela tem a questão da violência. Na série, no jogo, é uma cena muito mais violenta. Porque todo aquele começo ali é reproduzido. Tu aponta no mapa, se tu não apontar, eu vou matar os dois, que é a mesma coisa que o Joe faz na primeira temporada, no primeiro jogo. Só que assim, quando o Owen vai pra cima dela, ela dá um tiro nele. E ele morre. E a bala não ricocheteia, a bala fica nele, ele morre, ele cai, né? Não morre na hora ali. E aí a Mel vai pra cima dela. E ela mata a Mel com uma facada no pescoço. Assim, eu acho que... E a Mel estava grávida? E a Mel estava grávida, mas de novo, ela também só percebe depois. Mas a questão é... Eu acho que a série não quer botar... Não é vilanizar ela, mas assim... não vamos fazer uma guriazinha de 19 anos matar por querer uma mulher grávida. O Omelete, acho que foi o Omelete que fez uma crítica que disse que a série tem medo de ser cruel. Exatamente. Sabe? A série não tem medo de ser violenta, ela tem medo de ser cruel e são coisas diferentes. Ela pode ter cenas muito violentas e não ser cruel. É exatamente isso. Assim. O que essa série faz? Me faz concordar com a Omelete. Então assim... E aí, então, ela mata a Mel com a facada no pescoço. E aí ela, de novo, bota a arma em cima da cara do Owen, que tá agonizando, e começa a perguntar, cadê a Abby? Cadê a Abby? Cadê a Abby? E aí ele só consegue dizer, ela tá grávida. E aí que ela se dá conta que a mulher tá grávida e tudo mais. Então, cara, não... É de novo, a série tem mas tem aí que pesar. tá, pra tu veres, e eu acho que essa talvez seja uma parte que é interessante dessa discussão toda que a gente tá tendo aqui, que é quem não viu a série, quem não viu, quem não jogou. Porque assim, os elementos estão ali. Quer dizer, teve um corte no pescoço, teve um bebê, teve o cara morrendo e tudo mais. E nenhuma, assim, essa história do parto não tem absolutamente nada. Ela só tira o casaco e vê que a mulher tá grávida e ela desaba do tipo assim, o que eu fiz? Em nenhum momento tem... ela não desmonta com ninguém vivo ali do tipo, quem sabe eu te ajudo, quem sabe eu não te ajudo, o que eu faço? O que eu tô falando é o seguinte, pra quem não jogou, funciona. É isso que eu tô querendo dizer. Pra mim, a cena funcionou. Mas pra mim, a cena funcionou muito bem. Porque eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, tá, agora vamos para mais um monte de lero-lero para eles não apontarem aonde a Abby tá ainda por cima. Por isso que eu falo assim, a série, ela pode funcionar pra quem não vê. A questão é a quantidade de chances desperdiçadas pelos produtores de causar, não com a mesma história, mas o mesmo peso e o mesmo impacto que a história original tem. Tipo, é a opção de entregar de cara quem é a Abby. Qual era a outra que eu falei outra vez? Era da... Tem duas... a conversa da varanda.
vocês estão gastando algumas das melhores cartas. Tipo assim, tu tá tentando blefar com um par de dois, ó, assim. Mas só que eu acho que assim, de novo, a gente já teve essa discussão por causa da questão de que quando tu tá jogando, o jogo... Não, eu nem entro nesse mérito. O jogo tem uma narrativa e ele te leva. Quer dizer, ele te obriga de uma certa maneira a tu vivenciar uma história... talvez mais violenta ou menos violenta, porque para matar determinada coisa tu tem que daqui a pouco ter determinados... E tu tem um determinado tempo de exploração que tu pode querer ou não, ele vai ter um diálogo já pré-pronto, que inclusive isso eles são muito fiéis, principalmente na primeira temporada. Só que assim, vamos lá. Digamos que essa série tenha mais 4 temporadas e se deixasse a cena da varanda, da sacada, pro último episódio. Talvez ela não faria mais nenhum sentido. Porque vai passar tanta coisa embaixo desse rio e, por exemplo, até essa própria opção... Passar quase 6 anos. Até essa própria questão dessa opção lá, quer dizer, a parte 2 agora da Apple, a gente vai ter que esperar 2 anos para ver. Entendeu que quando chegar lá, a gente vai ter que rever tudo isso de novo para poder... Eu acho que a grande sacada, desculpa te interromper, mas é um pouco isso, assim. Eu acho que eles, tanto esse temor pela questão da violência e da crueldade, quanto esse temor pela questão de algumas escolhas que diferem do jogo, para que tu antecipa algumas decisões, assim, é porque eles estão pensando num público maior, assim, estão tentando pegar o grande público. E até a questão de tu não tornar a Ellie tão... violenta, tão cruel. Tão cruel, ter uma ojeriza pela personagem, é porque tu precisa fazer... que tem uma mínima simpatia. Uma mínima empatia com ela ali. E eu fiquei pensando, eu comecei a pensar em outra série, Walking Dead, por exemplo, que tu assiste, assim, tem alguma decisão, tem cenas violentas, tem coisas, o Negan é o grande vilão que faz... Mas o Rick, por exemplo, tem alguma decisão muito questionável da parte dele que tu vai... O Rick, que é o personagem principal do Walking Dead, nunca matou uma mulher grávida, por exemplo. Ele nunca matou nenhuma mulher grávida. Só que assim, essa discussão que a gente estava tendo aqui um pouco antes sobre, no fim do mundo, qual é o teu critério de ações, e isso teve vários episódios que se discute, porque assim, desculpa, mas quando é que tu mata o outro e esquece que o outro é alguém dentro de uma comunidade? Porque dentro de uma comunidade ele é alguém. O Negan era malvado, não sei mais o que, mas ele estava defendendo mas a série te mostra dele como vilão, né? E aí ele te mostra, até porque ele aumenta os requintes de crueldade. Mas eu não vou me lembrar agora de cabeça, porque foram várias temporadas, mas assim, 48. eu acho que tem um dos momentos que o Rick se pega pensando no que ele fez. Eu acho que é um pouco antes da transição, porque eles... Qual é, né, toda a primeira parte, agora mudando um pouco de assunto, mas toda a primeira parte do The Walking Dead é eles tentando se estabilizar. E daí depois ele entra muito naquela parte que assim, primeiro ele mata, depois ele pergunta. E vai ter um pedaço que eu acho que é um pouco do questionamento que a morte do filho dele traz, que é esse, tipo assim, a gente vai continuar nessa luta, porque não importa quem é que veio primeiro. Eu acho que talvez ele nunca matou uma mulher grávida, provavelmente, mas eu acho que teve algumas mortes questionáveis que ele mesmo... talvez... Que se justifica pelo ambiente, pela situação. Porque me parece, eu não sei, eu vi algumas temporadas, não vi todas do Walking Dead, mas era uma série bem mais... dualista, assim, tu tinha noções bem claras, assim, de quem era o vilão, de quem não era o vilão. Não é uma linha tão tênue, uma área tão cinza como é aqui, que tu pode pegar, como eu falei, tu pode pegar a história da Abby e é só tu mudar o enfoque, a Abby é a heroína da história, assim, e o Joe é o vilão. É a mesma coisa com a Ellie, tu vira ali, ela pode ser heroína ou a vilã do momento. Mas parece que eles estão fazendo isso hesitando, né? Eu não sei se eles hesitam, eu acho que a ideia é tu não trazer esse desconforto tão grande pro grande público, daqui a pouco, pra que eu vou ficar vendo uma série em que a personagem principal é uma grande filha da puta? Então tu acaba transformando ela nesse personagem hesitante, que uma hora toma uma decisão controversa, como a questão da tortura pra descobrir quando a Abby, depois ela dá um tiro e mata uma grávida sem querer e se desespera, aí tu tenta construir, né, uma visão em que as pessoas não se distanciem tanto. É a mesma coisa da questão da crueldade, tu não vai ser tão cruel como num filme de terror, porque, né, pega um público maior, e daí tu precisa que as pessoas tenham algum tipo de empatia, enfim. Antes da gente dar notinha aqui, eu tô pegando o IMDb, que é uma questão mais de público, né? Porque depois eu até vejo se eu consigo Metacritic aqui. Mas assim, só para fazer uma comparação da primeira com a segunda temporada, tá? Eles não têm aqui, eu vou pegar os episódios, mas são rapidinho, tá? As notas
Primeira temporada foram 9 episódios, tá? As notas foram o seguinte: 9.1, 9, 8.1, 8.3, 9.4, 8.8, 7.3, que é o dela com a outra menina, 9.3 e 9. Ou seja, é uma média bem alta da primeira temporada. Não é um Breaking Bad, não é um Game of Thrones, é uma média bem alta. A segunda temporada, as notas: 7.3, aí 9.3 é o episódio da morte do Joe. Por sinal, abre aspas, pra mim é o melhor episódio da temporada. E aí a lomba cai, né? 6.9, 6.3, 7.4, 8.7 e 7. Esse 7 aqui já teve 7.2, mas já teve 6.7. Ou seja, no geral, galera curtiu bem menos essa segunda temporada. Porque é um pouco isso que eu tava falando da questão também do pace, né? É uma aposta muito mais no drama do que na ação, né? Aí eu não sei se é uma questão de narrativa da história, como eu falei, da questão tá incompleta, ou se é porque eles viram que aquele episódio 3 da temporada passada, que era um episódio mais emotivo, tenha funcionado em tanto jogaram todas as fichas nesse tipo de narrativa para essa temporada, e daí a coisa não funcionou tanto assim. Ou eles estavam garantidos, né? Que é uma coisa meio Casa do Dragão e Game of Thrones. O que eu fizer, eu sei que as pessoas vão assistir, então eu vou dar o rumo para a história que eu bem entender. Eu acho que pode ser uma dessas. Eu acho que vai acontecer um pouco isso, assim. Mesmo a galera que não gostou, vai ver. Mais até o público do jogo não gostou, eu vou ver, nem que seja para criticar. Não, vai continuar. Então é uma série que tem essa garantia e isso ela é esperta, porque ela dá alguns sinais, assim, na hora que eles estão indo ali, ela e o Jesse, e tem uma panorâmica da cidade, e assim, eu mesmo não prestei atenção, eu vi depois nas redes sociais, tem aquele monte de edifício alto e tal, e lá em cima tem meio que uma ponte, assim, uma ponte muito alta, assim, que é uma parte de um jogo, do jogo bem mais adiante, que é uma parte muito simbólica, assim. Se eles conseguirem... Tem duas cenas que eles têm que fazer muito bem, assim. Uma, eles deram uma dica ali naquela história do 3B, 2B, né? Que é a história assim, olha, tem alguma coisa do porão ali. Do porão. Porão do hospital. E essa do... tem mais coisas, obviamente. Porque assim, essas alturas do campeonato, o que o público espera é o embate entre as duas. Que fica essa dúvida, que eu não sei se a galera, no geral, fica com essa dúvida, né? De quem tomou tiro? Não, de tipo assim, alguma delas morreu. Eu acho que muito pouca gente acha que alguém morreu ali, né? Sim. Mas enfim, eles eu acho que não, acho que as pessoas devem pensar, ou é a Ellie, ou é o Tommy, ou a Dina deu tiro em alguém, que a Dina não apareceu naquela conversa toda. É isso. Porque na verdade ali tinham, deixa eu ver, 5 pessoas? 4? 4. Naquele espaço tinham 5, mas ali propriamente. Mas tu não sabe se a Abby chegou sozinha, pode ter chegado com alguém. Sim, mas assim, tinham 4 no teatro e tu vê a Abby. Então, em tese, tu sabe que tem 5 pessoas ali. Isso. 2027 talvez a gente veja. Vamos dar notinhas então para encerrar. A gente não vai ter dicas, né? Porque a gente tem um outro podcast ainda para gravar essa semana. Já sabe o que falar sobre? Que deve durar uns 10 minutos. Esquema Fenício. Tem spoiler nisso ou não? Não. Do podcast? Sobre qual é? Pra saber sobre que vai ser 10 minutos. Esquema Fenício, o novo filme do Wes Anderson. Ok. Deixa assim. Quisera. Então, Mauro, começa aí dando tua nota. Pra temporada daí, né? Segunda temporada. Eu vou ficar no 13,5. 13,5. Márcio Gomes. É isso aí, 13,5. Tá, eu dei 2,5. E aí deve fechar em 13 alguma coisa aí, a nossa média, né? Porque aqui ninguém é muito 3, forte. né? 3 tá bom. 3 tá bom, tá de bom tamanho. Média 3 tá bom. Eu na hora que acabou, eu disse, cara, eu vou dar menos, cara. Mas aí eu fui ver as outras séries que eu dei, tipo assim, cara, o Eternauta, eu dei 2,5. Sério. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o Eternauta eu achei mais chato, assim, porque The Last of Us, por mais que eu não goste dessa segunda temporada, tem momentos que eu acho legal, assim, o segundo episódio, tem algumas coisas ali, o Eternauta não conseguiu me fazer isso, nada, assim, mas daí eu aproveitei e disse, não, eu quero ver uma coisa boa. Aí acabei The Last of Us e fui fazer
minha reta final do The Pitt e gostei muito mais. É bom ver uma série que... Já acabou? Já. É bom ver uma série que planeja o seu final, né? Que sabe terminar bem, assim. Eu tava em dúvida até, cara, como é que eles vão terminar, assim, um plantão atrás do outro? Não, eles... Acabou o plantão. Exatamente, mas eles souberam... Tipo assim, tem um episódio, nós não vamos dar spoiler aqui, mas tem um episódio que a adrenalina vai lá em cima, dá uma baixada. Vai baixando. Depois você Termina, toma uma cerveja e Janeiro relaxa. Janeiro já tem a segunda temporada. Sim. Essa aí eles vão fazer produção em massa, porque funcionou. Mas ela é muito perigosa. Nós estamos fazendo um parênteses aqui de The Pitt. É uma série muito perigosa de escorregar, né? Porque assim... O que se sabe da segunda temporada até agora é que sai em janeiro e que vai se passar no 4 de julho. Então, assim... Um monte de gente queimada com fogos de artifício. Fogos de artifício é batata. Patriotadas também Eles já têm alguma crítica social ali, deve ter mais. Mas, assim, é difícil porque ela é uma série bem procedural, assim, né? É difícil de tu estabelecer... São muito sutis as relações entre os personagens. É tudo subentendido aqui. O casal. O médico que teve um caso com a outra. E se eles mantiverem essa estrutura que é o legal de um episódio por hora, é sempre assim. Vai se passar 10 meses depois, parece. Mas, de novo, é um dia. Assim, eu gostei bastante, mas eu temo pelo... Acho que tem que ser eles têm que manter muito os pés no chão. Assim. Tem uma... Agora, aproveitando que não eram dicas, né? E a gente já tinha falado no episódio anterior, né, Márcio, sobre isso. Porque, inclusive, quando eu vi o trailer, eu fiquei pensando assim... Ferrou. Porque é o meu número em todos os sentidos. E fiquei muito feliz. Eu não tinha terminado ainda de assistir. Terminei, assim, em êxtase quase. Dá pra se dizer. E uma das coisas que eu tava comentando é aquela coisa da fórmula, né? Jack Bauer voltou décadas depois, dizendo assim, olha o que eu fiz, era divertido. E foi muito interessante ter visto num dia que eu ainda podia ver outra coisa. E eu assisti o Plantão Médico, os primeiros episódios. E daí tem algumas coisas que é impressionante, porque tá ali, né? É uma nova roupagem e tudo mais, que foi uma discussão que a gente teve, mas tá ali. Da história de como os procedimentos, as próprias questões de gravação não é o mesmo como é fechado, eles têm mais liberdade para nojeira, né? Não passaria... Aquele parto não passaria na TV aberta, aquele olho sendo cortado, para mim, é a cena mais nojenta de todas. Aí que tá, eu não sei se esse foi o critério, tanto que, inclusive, assim, a cena do parto, que para quem não viu é o episódio 11, ele foi extremamente elogiado. Não tô criticando, eu só tô dizendo assim, na TV aberta não... trazer e fazer uma coisa real. E daí, quando eu vi o episódio, que eu acabei lendo isso antes, eu fiquei impressionada e depois eu fui ler o resto que eu não tinha lido ainda. Porque realmente fizeram uma engenharia para conseguir fazer aquele bebê. Eu gostei, mas comparando com o Urso, eu acho que mesmo assim o restaurante é muito mais tenso e muito mais dramático do que uma emergência de hospital. Tripas por tripas? Então Tripas tá, por tripas. quem está nas picapes dessa semana? Thiago Basso. Thiago Basso é o responsável pela edição. A gente então vai ficando por aqui, agradecendo a presença da Maureen e voltamos ainda esta semana, certo? Tchau, tchau.